Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos refletir hoje na palavra de Deus no texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Antes de prosseguir, eu quero te dizer que se você ainda não conhece, eu tenho um canal lá no WhatsApp. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Você vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação. Sempre que tenho condições, eu posto por lá também pequenos devocionais em texto para a sua meditação. O link está aí fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Quero te pedir também para você compartilhar essa mensagem nos seus grupos, em suas redes sociais, nos grupos de sua família e principalmente para aquela pessoa que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Está escrito o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos, eu acredito que vocês já conhecem esse versículo, inclusive eu nos meus vídeos aqui no canal. Se você é um inscrito assíduo que está sempre ouvindo os meus vídeos, assistindo os meus vídeos, você vê que eu sempre, com muita frequência, eu tenho mencionado esse texto da Bíblia Sagrada, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há um propósito para tudo que acontece debaixo do céu. Esse é um versículo muito conhecido, mas nós sabemos que nós precisamos sempre estar relendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Sempre Deus tem algo novo para nos trazer, mesmo usando os mesmos versículos, as mesmas referências bíblicas. Portanto, não é uma perda de tempo você estar mais uma vez ouvindo falar sobre esse tão conhecido versículo bíblico. Abra o seu coração que o Espírito de Deus vai falar com você. Aqui, quando nós estamos lendo nesse texto que tudo tem o seu tempo determinado, você precisa entender que é tudo. Não é apenas o que está acontecendo na vida do seu conhecido, do seu próximo, do seu irmão, do seu parente, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu pastor, daquela pessoa famosa que você conhece. Não apenas nas vidas deles, também na minha vida, também na sua vida. Tudo o que acontece na nossa vida tem um tempo determinado para acontecer, tem uma ocasião oportuna e em muitas das vezes o próprio Deus determina tempos para certas coisas que acontecem em nossas vidas. Diante dessa informação, eu preciso te alertar que você, não apenas você, eu também, todos nós precisamos estar preparados, sempre nos preparando. Não é à toa, não é em vão que o apóstolo Paulo, em uma de suas linguagens, ao escrever as suas cartas, ele usa a linguagem militar, chamando os cristãos de soldados, soldados de Cristo. Um soldado de um exército, ele sempre está se preparando, se capacitando para o momento em que ele for convocado para uma batalha. Nós também precisamos estar sempre preparados para todos os momentos de nossas vidas, porque nós sabemos que existem os momentos maus e os momentos bons. O próprio texto aqui de Eclesiastes, ele vai dizer isso. Veja aqui para você ver na continuação, a partir do versículo 2. Ele diz o seguinte: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, ou seja, tempo de colher. Existe tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, ou seja, de estar triste, e tempo de rir, ou seja, de estar alegre, tempo de prantear, que é o choro, e tempo de dançar. Existe o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar as pedras,
tempo de abraçar, ou seja, de estar próximo das pessoas, e o tempo de afastar-se de abraçar. Existe o tempo de buscar e também existe o tempo de perder. Existe o tempo de guardar e o tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, ou seja, de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Existe também tempo de amar, tempo de odiar. Existe tempo de guerra e também existe tempo de paz. Nós sabemos que o autor desse texto foi Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que existiu nos seus tempos. Não houve qualquer pessoa que seja na face da terra com sabedoria comparável à de Salomão, pois o próprio Deus lhe concedeu essa sabedoria. E dentre muitas coisas que ele observou e ele aprendeu com a sabedoria que Deus lhe deu, foi essa questão do tempo. Existe tempo para todas as coisas, e conforme eu estava falando antes, existem os tempos bons e os tempos maus. Nós precisamos estar preparados para todo o tempo que vier sobre nossas vidas, para as coisas boas e também para as coisas ruins. Para as coisas ruins, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Eu tenho falado isso nos outros vídeos, nos outros pequenos devocionais que tenho postado aqui. Jesus Cristo é a nossa rocha. Se você for uma pessoa que crê em Deus, teme verdadeiramente a Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, orar ao Senhor, fortalecer o seu espírito, se capacitar no Senhor e viver a palavra de Deus. Porque quando vierem os problemas, as tempestades da vida, você vai estar firmado na rocha. E esses problemas virão contra você, mas eles não vão te abalar. Assim como uma forte tempestade não consegue derrubar uma casa que está construída sobre a rocha. Então, uma das maneiras e a principal maneira que nós temos de estarmos preparados para os maus momentos é ter fé no Senhor, confiar no Senhor, nos alimentar diariamente na palavra de Deus, construindo, edificando a nossa vida no Senhor Jesus Cristo, que é a rocha. Sobre os momentos bons, nós precisamos também estar preparados. A palavra de Deus diz o seguinte, em algum lugar na Bíblia está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Isso aí vai estar lá em Provérbios, se eu não estou errado, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Depois pesquise aí, veja se está certo e coloca aí no comentário, por gentileza. Interage aí comigo nesse canal. Então a palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem pessoas que são provadas nos momentos difíceis, no momento de escassez, de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, de rejeição, de humilhação, de injustiça. Mas as provações, elas também vêm em outras situações, quando a pessoa está em um momento de bonança, de prosperidade, quando ela é promovida, quando Deus lhe concede poder, visibilidade, sucesso. Tem pessoas que se corrompem por causa de dinheiro, porque elas ficam ricas. Tem pessoas que se corrompem porque elas recebem cargos que lhe dão poder. Tem pessoas que se corrompem porque elas recebem fama, reconhecimento das pessoas. E para isso, nós precisamos estar preparados, tirando todo o mal que há nos nossos corações, sondando nossa mente, nossos pensamentos, intenções, os desejos do nosso coração. Conforme diz na palavra, está lá em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Então aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. Então já ficou aí o primeiro conselho, a primeira dica para você: esteja preparado para todo momento que possa surgir em sua vida. Sejam os momentos bons, sejam os momentos maus. E existe também o tempo para todo um propósito debaixo do céu. Nós precisamos entender que tudo o que acontece em nossas vidas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, em tudo existe um propósito. Um desses propósitos, eu já falei aqui para vocês, é provar o nosso coração. Deus, ele deseja provar a nossa fé para ver se essa fé é verdadeira. O apóstolo Pedro escreveu isso em uma de suas cartas. A nossa fé é preciosa como o ouro, que perece,
e é provado no fogo. A nossa fé também é provada, por isso nós somos provados. Acima de tudo, eu diria que tudo que acontece em nossas vidas é para que o nome de Deus seja glorificado. E é por isso que nós devemos mesmo guardar o nosso coração. Porque é fácil glorificar a Deus quando as coisas vão bem, apesar de que existe a oportunidade, a chance de as pessoas cometerem erro e envergonharem o nome do Senhor nas situações positivas. E nas situações difíceis é mais difícil ainda glorificar o nome de Deus. Jesus Cristo falou o seguinte uma certa vez: vocês são luz desse mundo e sal nessa terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem mesmo se pega uma lamparina acesa e coloca ela debaixo de um móvel. Ao contrário disso, ela deve ser colocada no lugar mais alto da casa para iluminar todos os que estão na casa. Assim, as boas obras que vocês praticam devem ser vistas pelas pessoas, pelos homens, com um propósito. E qual é o propósito? Para que o nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, seja glorificado. Então eu chego à conclusão de que um dos propósitos de tudo o que acontece em nossa vida, inclusive um dos principais é esse: tudo o que nós fizermos, tudo o que acontecer em nossa vida, em tudo, o nome de Deus deve ser glorificado. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na fartura, seja na escassez, seja na bonança, no sucesso, na promoção, seja na falta, na escassez ou na humilhação. Não importa a situação. O importante é temermos ao Senhor, estruturar a nossa vida nele e estar sempre preparados, alimentando-nos na palavra do Senhor todos os dias, confiando no Senhor e guardando o nosso coração de todo o mal. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com essa reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.